E aí, tudo bem, gente? Aproveitando que a gente está conversando sobre Orlando, ontem, né, eu coloquei no sábado, aliás, eu fiz um post sobre Orlando e perguntei quem já tinha ido para a Terra da Magia, né, para Disney. E a maioria, 67%, disse que nunca foi. E aí hoje eu coloquei uma enquete perguntando por que, né, que as pessoas não foram, qual o motivo. E a maioria das pessoas está dizendo que a questão é grana mesmo, porque realmente Orlando não é uma viagem muito barata, né, não é muito acessível. E aí olhando, eu faço parte de um grupo no Facebook que chama Coisas de Orlando. E aí olhando as postagens, eu me deparei com um post que eu achei muito interessante. Um rapaz, ele vai passar um mês em Orlando e aí ele fez um levantamento dos custos. Ele não tá indo de férias, ele tá indo a trabalho, pesquisa. E aí ele colocou lá, no post dele, ele colocou lá um levantamento de custos que ele tinha feito baseado no conhecimento dele. Ele fez por conta própria. Aí eu vou até colocar aqui em algum lugar para vocês darem uma olhada no primeiro post que ele fez. Então ele colocou esse post lá dos levantamentos que ele tinha feito, né, utilizando lá a internet, as ferramentas dele. E aí o pessoal do grupo começou a interagir, começou a colocar várias sugestões de como melhorar aquele preço e tal. E aí depois, alguns dias depois, acho que no fim de semana mais ou menos, ele foi e colocou, então, ele adotou algumas daquelas medidas que o pessoal tinha sugerido para ele, ele colocou um novo post com os novos valores. Gente, de uma semana para o outro, só mudando alguns parâmetros, algumas situações ali, ele economizou R$5.000 na viagem dele. Só assim, de pegar dicas com pessoas, porque naquele grupo ali não é grupo de agente de viagem. Até tem também, mas é viajante, a gente como eu, como você, entendeu? Que fica ali trocando experiências. Então só dessa troca de conhecimento, o cara economizou R$5.000. E aí eu vou colocar aqui o outro post, né, das alterações que ele fez com a sugestão do pessoal. Nesse post das alterações eu queria pontuar algumas coisas, porque também não é assim tão, né, opa, deu R$5.000, também não é bem por aí. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para a passagem aérea. Ele tinha cotado com a Latam R$5.700 a passagem dele, e os quebrados lá. Quando ele mudou para a United, que é uma companhia americana, essa passagem foi para metade do preço, foi para R$2.500 e de volta. Ele vai ficar o mês todo, né, de fevereiro lá, foi para R$2.500. Gente, olha só, aqui no Brasil a gente tem um problema, porque a gente não tem concorrência. A gente só tem Gol, TAM e Azul para fazer viagem, né? Que são as companhias nacionais. Então a nossa concorrência brasileira é muito pequena. Eu sei que pra gente é um conforto muito grande viajar com uma companhia brasileira, onde todo mundo fala português, onde você vai ser entendido e vai entender o que a pessoa fala contigo. Mas não precisa ter esse tipo de preconceito, né, preconceito com as empresas internacionais, porque elas estão aptas, se elas atuam no Brasil, elas estão aptas a entender o português e a falar o português. Então muitas vezes a gente fica preocupado com isso. Nossa, como é que eu vou me meter numa companhia americana se eu não sei, se eu não sou fluente em inglês, ou se eu posso não entender o que a pessoa está falando, né, numa situação de emergência ou de alguma ajuda. Não precisa se preocupar com isso. Só para vocês terem uma ideia, eu fui para Holanda, fui com a KLM, uma empresa holandesa, né? A sede deles é lá em Amsterdã. E todo mundo, aí o comandante falava em inglês e em holandês. Não entendia nada, né, daquele negócio de holandês. Mas dentro da tripulação tinha um comissário que era brasileiro e ele falava, repassava todas as instruções pra gente em português. Então já viajei com a United, já viajei com a American Airlines e assim, mas o pessoal é muito seco, o pessoal é muito... São americanos, gente, né? Não são latinos, não são brasileiros, eles têm uma regra ali, um código de conduta, mas de maneira alguma eles vão deixar de te ajudar ou de te dar atenção porque não falam o seu idioma natural, entendeu? Então, essa é a primeira parte. Na hora que ele saiu da Latam, né, que era uma companhia brasileira, e foi para a United, ele conseguiu economizar 50% do valor da passagem. Então, assim, a gente quando vai pesquisar uma passagem, a gente não pode ficar preso só às companhias aéreas brasileiras, não, a gente tem que pesquisar tudo.
Inclusive, tem voo japonês, por exemplo, da JAL, que vai para Nova York, que é muito mais barato que voo da Latam. Entendeu? Porque faz a conexão em Nova York, então para o avião não ir vazio, ele faz uma conexão em Nova York, deixa um bocado de gente lá, pega um tanto de Nova York e vai embora pro Japão. Entendeu? E o cara tá falando japonês, aquele monte de ideograma lá, mas que dá para viajar tranquilo, porque ali dentro alguém vai falar português e vai te ajudar. Se você precisar de ajuda, obviamente, né? Outra coisa ali desse post, né, onde ele economizou 5 mil reais, em relação às diárias de hotel. Ele tinha cotado um Airbnb e ele foi cotar um hotel e ficou até um pouco mais caro, mas ali embaixo ele colocou uma observação assim, ó, com 3 diárias gratuitas, né? Ele, no caso ali, alguém deu a dica para ele, nesse caso concreto, do hotel.com, do site, né, hotéis.com, se não me engano. E realmente o site do hotels.com, ele tem um prêmio de rewards, né, de fidelidade, onde você, a cada 10 diárias, você ganha uma diária para ser utilizada no momento oportuno. Só que tem um porém aí, tem uma pegadinha aqui. Qual é? Essa diária, ela só é computada no final da sua viagem, né? No check-in. Desculpa, no check-out. Ela só é computada no momento do check-out e pode levar de 72 horas até 30 dias para ser creditado o valor médio da sua diária ali do período que você ficou hospedado. Porque você sabe que, assim, durante o mês, a semana, melhor dizendo, a diária varia, né? Segunda-feira é um preço, terça-feira, quarta, quinta é outro, sexta, sábado e domingo é outro. Então, ele faz, na verdade, uma média do preço que você pagou na sua diária e te acredita, né, esse reward, essa diária, nesse valor médio. Mas isso só acontece depois do check-out. Então, ali, apesar dele ter colocado 3 diárias grátis, primeiro, não serão 3, porque ele vai ficar 29 dias. E então ele vai ganhar 2 diárias grátis, porque a cada 10 ele ganha 2. E ele não vai poder utilizar nessa viagem essas diárias gratuitas, né, do reward. Ele vai ter que usar numa próxima diária. Então, no primeiro ele tinha colocado uma Airbnb, no segundo ele mudou para o hotel. Eu acho que se ele quiser uma viagem mais barata ainda, ele volta para a situação do Airbnb, porque aí, num primeiro momento, ele não precisa desembolsar tanto dinheiro, já que a cotação do Airbnb ficou melhor do que do hotels.com. Outra coisa também interessante que ele colocou ali, ele tinha colocado custos com café da manhã, almoço e janta. E botou 70 reais, os preços estão em reais, tá, gente? Ele botou tipo 70 reais pra janta, achei até muito. O que acontece? Aí nessa nova, ele zerou o café da manhã, porque uma das sugestões apresentadas foi justamente ir no Walmart e comprar coisas para o café da manhã, pão, leite, queijo, presunto, manteiga, fruta, suco, que ele vai gastar aí no máximo 20, 30 dólares e vai durar tipo uma semana, né, para ele comer essas compras. Então realmente fica muito mais barato, mas ele não computou isso, então ele vai ter um gasto que não tá ali computado. Outra coisa em relação ao almoço, ali ele botou 30 dias de almoço no Polo Tropical. Polo Tropical é um restaurante lá em Orlando que é tipo um buffet. Você paga 16 dólares e come o quanto der, o quanto quiser, né? 16 dólares pro almoço. E come lá o quanto quiser. E aí ele colocou 30 dias comendo, que na verdade não são 30, né? São 29, comendo no mesmo restaurante. Assim, eu acho difícil, mas também não sei, né, qual é a dinâmica dele, mas assim, é difícil você comer todos os dias, de segunda a segunda, no mesmo restaurante. O almoço é o momento de promoção, então você consegue comer menu de 3 pratos, entrada, sobremesa e prato principal por 10 dólares, 15 dólares, né? Então, de qualquer maneira, é barato. E a janta que ele botou ali, 70 reais, também a janta é um pouco mais cara nos Estados Unidos, né? Que é o momento que o pessoal realmente senta e come. É claro que você consegue fast food ou lanchonetes, né? Ou até mesmo pedir. Você consegue lanches mais baratos, mas se for jantar mesmo, sentar num restaurante para comer, isso vai ficar um pouquinho mais caro. Além disso, ele não considerou ali deslocamento, preço com deslocamento, né? Gastos, né, com deslocamento e lazer. Porque ainda que ele esteja indo a trabalho,
ele vai ter um momento de lazer, né, gente? Ninguém trabalha 24 horas por dia. E outra coisa, ele tá em Orlando, ele não vai aproveitar para passear não vai conhecer a cidade, não vai visitar um museu, talvez ele nem queira, não vai num parque da Disney, né? Tá ali do lado, a Disney é 40 minutos, né, de Orlando, da cidade de Orlando. Então ele não colocou esses valores, mas ele colocou ali um valor de emergência de R$ 5.000. Esse valor de emergência, ele explicou no post que era o cartão de crédito, o limite de cartão de crédito, que ele só vai usar em caso de emergências. Então, de repente, esses passeios podem se encaixar aí nesse valor de R$ 5.000, que eu, fazendo uma conta assim rápida, se você for considerar os 8 parques da Disney, e $200 mais ou menos a média de preço ali, dos parques, você vai gastar mais ou menos R$ 4.800 se ele quiser ir em todos os parques. Mas tem atrações mais baratas, né? Por exemplo, o Icon 360, alguma coisa assim, esqueci agora o nome do parque. Ele é muito mais barato, você paga por atração, você não precisa fazer tudo. Aí tem o Madame Tussauds, tem a Orlando Eye, tem o Slingshot, que é bem interessante aquilo para os corajosos, né? Então, assim, mas não tá ali. Mas se você considerar esse valor de R$ 5.000 que ele colocou ali como emergência, né? Se colocar ele como ingresso de atrações e passeios e até mesmo deslocamento, se não for alugar um carro, for fazer deslocamento com Uber ou com transporte público mesmo, tá bom, tá ok, né? Dá um pouco mais de né, $1.200 ali, dá ok, sem problema nenhum. E esses valores são para uma pessoa só, né? Isso não é uma família. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que, olha só, você faz um planejamento, né? Você faz... Por isso que é importante, né, planejar, na verdade. É isso que eu quero dizer para vocês. Olha como é importante planejar. Ele fez um levantamento, ele levou esse levantamento para pessoas comuns, como eu, como você. Não é uma agência de turismo. E conseguiu ainda... baixar mais ainda o valor, e certamente se ele fizer uma próxima consulta ele vai conseguir diminuir ainda esse valor, né, saiu de 18 mil para 13 mil reais. Se você pensar que vai passar um mês inteiro em Orlando pagando em dólar, 13 mil reais é um valor muito possível, né, para uma viagem dessa que ele tá fazendo, não é nada absurdo não. E falando sobre a agência de turismo, gente, eu não tenho absolutamente nada contra a agência de turismo. Eu acho, inclusive, que aquela parte que a gente se sente insegura, seja para contratar hotel, ou comprar passagem, ou ver um seguro, a gente tem que procurar mesmo um profissional da área e fazer com ele. Mas o que eu quero dizer é que, assim, pessoas comuns como eu, como você, a gente consegue planejar uma viagem, consegue executar uma viagem só com informação. Só com troca de informação, só com troca de experiência, a gente consegue ir muito longe com isso. E as agências de viagem, a gente precisa entender o seguinte, o trabalho dele é isso, todo ser humano que trabalha precisa ser remunerado. Então é óbvio que se o trabalho dela ficar ali horas e horas pesquisando um voo, pesquisando um hotel, carro e atrações, é lógico que isso tem que ser remunerado. Então vai somar ao preço desses itens o trabalho da pessoa, e isso é óbvio, isso é justo, isso é honesto, né? Eles não estão fazendo absolutamente nada de errado com isso. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra, né, as agências de viagem, que fica muito bem claro, mas acontece que você pode trazer esse trabalho para você. E ao invés de deixar lá na mão da agência, não, você traz esse trabalho e com isso você consegue economizar muito. Olha, simples dicas que ele fez, ele já reorganizou a viagem dele e já economizou R$ 5.000, tá bom? Então eu vou colocar aqui no final no vídeo aqui os posts para vocês verem como foi interessante, assim, como é importante a gente trocar experiências, né? E como isso enriquece muito a vida das pessoas, tá bom? Tchauzinho!